Como descobrir o que eu gosto de fazer? Essa é uma pergunta inocente que muitas pessoas travam na hora de responder, seja num processo terapêutico, num processo de coaching, numa orientação profissional como um todo. Na verdade, tem muita gente que está acostumada a perceber assim, o que o mercado precisa, o que tem de oportunidade no mercado, o que meu pai e minha mãe gostaria que eu fizesse. Mas o que eu gosto de fazer, tem gente aí que não perguntou não. Isso acontece com você? Vem comigo que nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, tenho a missão de vida de transformar a sua vida, transformar a sua carreira. E essa é uma das perguntas que eu faço para as pessoas que estão no processo de orientação e desenvolvimento profissional. Perceba que por muito tempo na sua vida você estava mais preocupado com perguntas como: o que os outros vão pensar? Quais são as áreas que têm mais oportunidade no mercado? O que o meu pai e minha mãe querem para mim? Ou quais as opções de carreira na minha cidade? Quais as opções de trabalho mais próximas de mim? Ou quais as faculdades, que tem, quais as oportunidades tem nas faculdades que eu tenho acesso? E tá tudo bem, tá? Não tô dizendo que essas perguntas são irrelevantes ou não importantes. Mas quando chega num momento da vida, é muito comum que as pessoas cheguem para mim num processo de reinvenção profissional. Escolheram suas carreiras, formaram, estudaram, trabalharam às vezes por anos naquela carreira, mas chega aí nos seus 30 e poucos, 35 e fala assim: Sheila, e agora? Não quero mais fazer isso, não quero mais essa graduação, com o que eu vou trabalhar? E aí eu pergunto: o que você gosta? Mas a pessoa passou por tanto tempo se anulando que não sabe responder. E aí, se é o caso, como que pode descobrir isso? O primeiro passo é olhar para dentro. Esse é o tipo de pergunta que exige muito autoconhecimento. Não dá para você preencher respostas para essa pergunta preocupado com o que os outros vão pensar, preocupado com a aceitação da família, ou preocupado com a grana que vai gastar se for estudar uma nova coisa, nem nada disso. Num primeiro momento, é um processo de conexão com você mesmo, assim. Olha, se eu me permitisse ser eu mesma, o que eu gostaria de fazer? Mesmo assim, tem gente que trava. E aí vem um segundo ponto, que é experimentar. É muito importante que você se permita experimentar coisas novas. Porque pode ser que você foi criado, assim como eu, em um contexto com pouquíssimo estímulo. Por uma questão financeira, por uma questão social. Meus pais fizeram o melhor que eles puderam na minha criação. Mas foi uma criação muito regrada, com pouquíssimas possibilidades. Então, na minha infância, por exemplo, eu não pude experimentar muitas coisas. Eu fui ali para a escola, que já era, assim, sofrido ter material escolar, uniforme, essas coisas. Eu fui para a escola convencional, escola pública, e não tive tantos estímulos. Mas aí na minha vida adulta eu falei: tá, mas e aí, o que eu gosto? Eu gosto de música, eu gosto de dança, embora dança tinha muito na minha infância. Eu gosto de esporte, o que eu gosto? Porque chega um momento na sua vida que você não precisa mais ser escolhido ou se limitar às opções que você tinha. Dá para você abrir o leque, dá para você pensar o que mais eu gostaria de fazer e experimentar. E num primeiro momento vem um outro segredo, que é não se privar ou fazer um filtro a partir se aquilo vai virar ou não uma profissão. Isso caga com a resposta, não mexe com isso. O que você precisa fazer? Primeiro, olhar para dentro. Um processo de autoconhecimento, ver assim, que outras coisas eu poderia gostar. Num segundo momento, experimentar. Experimentei uma série de coisas aqui: dança, natação, esporte, música, mudei o tipo de leitura, mudei o tipo de hobby. Num primeiro momento, um hobby talvez, e num terceiro momento é que você vai conectar isso com alguma profissão. Você não vai, no primeiro momento, conectar isso com uma profissão, que isso trava a resposta, tá? E aí você vem falar comigo: tá, Sheila, mas tudo isso que você tá falando aí eu já ouvi em algum momento, Não me ajudou. E não vai ajudar mesmo. Como assim, Sheila? Só vai ajudar se você se permitir praticar isso. Porque uma coisa é você assistir um vídeo e outra coisa é você pegar um papel, uma caneta, um caderno e escrever aí por 1 semana, 2 semanas, ideias. Outra coisa é você filtrar dessas ideias o que você vai experimentar.
e depois aí de um processo de experimentação, o que você vai aproveitar daquilo para uma carreira. É muito comum que as pessoas venham até mim e aí dentro de um processo de desenvolvimento eu tenho ferramentas para te ajudar nesse aspecto também. Testes psicológicos, jogos, dinâmicas, uma série de coisas que eu uso dentro do processo de desenvolvimento profissional. Mas você sozinho consegue olhar para dentro desde que abra mão aí da aprovação dos outros, abra mão do que os outros vão pensar, abra mão da autocrítica. Tem um processo aí que é de viver, que é de ser leve. Para você descobrir o que gosta, é essa atitude assim de leveza, de experimentar, de curtir. E em um segundo momento, tudo isso vira um pacote aí de uma profissão. Vou te dar um exemplo. Uma cliente que veio para mim da área de marketing, muitos anos trabalhando com marketing, assim, fodástica no que ela faz. Inclusive, uma das coisas que é difícil para ela fazer a transição de carreira é que ela é muito boa nessa área, mas ela fala, Sheila, não sei se eu gosto disso mais não. Eu até gostava lá no início, mas tá me sugando muito, tá exigindo muito de mim, eu quero mudar. Eu não quero mais essa vida louca, esse frenesi, essa coisa de não ter horários, eu quero ter outro estilo de vida. E aí viemos para o processo, conectamos ela com algumas coisas assim, que já estavam apagadas da experiência dela, que ela não se permitia. E aí eu falei, e aí, o que você tá... E aí ela me contou de um hobby, que era pintar, que era fazer aquarela, mas ela fazia assim, em momentos para se desestressar. E aí a gente foi entrando mais a fundo nisso, até que ela desenhou todo um projeto de carreira baseado na aquarela e na pintura. Olha que lindo, né? Ela está em transição, já fez um tanto de cursos, já pintou uns quadros maravilhosos, está fazendo a transição nesse momento e em algum momento ela vai trabalhar só com isso. E ela vai usar, inclusive, os conhecimentos de marketing a vida toda para impulsionar o negócio dela. E as coisas vão ganhando uma roupagem a partir do momento que você se conecta com você, se permite experimentar e passa pelo processo de deixar isso tomar corpo. A gente está muito preocupado com erro, está muito preocupado com a aprovação dos outros, está muito preocupado se vai dar dinheiro. E se você está preocupado com isso, não vai descobrir o que gosta. Então vai precisar se desapegar disso tudo para descobrir o que gosta e viver aí com plenitude, com felicidade. E acredite, é importante trabalhar com coisas que se gosta, porque a gente vive num mundo em que você vai trabalhar no mínimo 1/3 da sua vida, acredito que até mais, e fazendo o que não gosta, isso vai te adoecer. É urgente, se você está em uma atividade que não gosta, é urgente que mude e que se permita ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz, ok? Gostou desse conteúdo? Se sim, curta, comente, compartilhe, né? Vamos criar aqui uma corrente em que as pessoas saibam disso e vamos aí conquistar muito mais realização e felicidade na sua carreira, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!